vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, mais uma vez, eu quero reforçar o que a gente sempre diz quando sobe aqui nesse altar. Não adianta você ter tamanho, não adianta você ser robusto, não adianta nada disso. Você vai tremer, sua mão vai suar, vai gaguejar, porque você, hoje, eu, pastor Reginaldo, estávamos falando ali, quando você pisa aqui, é um lugar diferente. Você sente a presença do Espírito Santo. Você sobe aquelas escadas, cada degrau que você vai subindo ali, é como se você estivesse sentindo que a sua vida está sendo transformada. Não adianta você chegar aqui e falar que veio aqui por um simples culto. Sempre acontece algo diferente. Isso é todos os dias. Daqui todos os pastores são testemunhos do que eu estou falando. Tamanho não diz nada. Se você não tremer, se você não suar as mãos, se você não gaguejar, se você não se baquear, pede licença e vai embora, porque você está sendo usado da sua carne. Então, com todo respeito, eu peço aos irmãos que abram em 2 Reis 4. O azeite da viúva. Meu Deus. Esquerda aí, papai. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor está dizendo assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Disse-me: o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vá, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Derrame o azeite em todas as vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhes traziam as vasilhas e elas a enchiam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traz-me mais vasilhas. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse: vá, vende o azeite e paga a sua dívida. Tu e os teus filhos vivem do que sobrou. Glória a Deus, aleluia. Só até aí. Irmãos, olha como que Deus trabalha, como que Deus age. E ele estava naquela época
autoridade aos seus profetas. Eliseu, todos nós sabemos que foi um profeta muito usado. E nesse momento aqui, ele usou tanto a sabedoria, como usou a autoridade. E mandou que ela fosse até a casa dela, ajuntasse todas as vasilhas, pegasse vasilhas emprestadas com todos, com a vizinhança toda. Essa mulher, ela temia pela vida dos 2 filhos. Ela já estava viúva, já tinha perdido o principal provedor, que era o marido. Mas, porém, ninguém quis saber do sofrimento dela pela perda, mas todo mundo se deparou naquele momento ali com que ela temia em perder. Ela, mais do que nunca, pensou em si mesma. Ela pensou nos 2 filhos e fez por onde manter os 2 filhos junto dela. Foi até o profeta e disse que o marido era um dos seus discípulos. Com essa autoridade e inteligência que Deus deu a Eliseu, ele fez com que ela fosse, juntasse essas vasilhas, entrasse, orasse, e começou a encher essas vasilhas. Enchia uma, separava, enchia outra, separava, enchia outra, separava, e foi enchendo, enchendo, enchendo. A palavra de Deus não nos diz quantas vasilhas ela encheu, a quantidade que foi. A palavra de Deus nos diz que assim que chegou na última vasilha, o que aconteceu com o azeite? Ele parou. Se esse azeite parou, e a irmã já tinha enchido várias vasilhas, ela foi até o homem de Deus novamente, disse para ele, ele mandou que ela fizesse o quê? Vendesse aquele azeite, vivesse com a sobra. Creio eu que naquela época, para você encher tantas vasilhas de azeite, não seria pequenas vasilhas, não seria simplesmente um azeite, seria o azeite. E esse azeite que ela vendeu, sobrou para que ela viesse a viver com os filhos para o resto da sua vida e da vida dos filhos. Irmãos, a gente vê a palavra de Deus a todo momento nos mostrando que certas pessoas passam dificuldades, outras conseguem vencer com mais facilidade. Creio eu, pela forma de chegar e pedir ajuda ou se expressar a alguém. Porque não adianta você ficar dentro de casa, passando a sua dificuldade, passando o seu momento difícil, sofrendo com a sua perda, se você não for até o seu vizinho, até o seu ente querido pedir ajuda. Nessa hora que você vai ver se ele vai agir com a inteligência e a sabedoria de Deus, você ele vai virar as costas para você. Muitas das vezes, nós vivemos hoje nesse mundo cruel, que a gente não pode chegar diante de um irmão, diante de um amigo e falar da nossa dificuldade. Ele desconversa na mesma hora. Ele muda o assunto com você na mesma hora. Só que aqui a gente está vendo que é o contrário. Naquela época, o profeta se propôs a ajudá-la. Ele não deu ela nada. Ele simplesmente entregou para ela um ponto de partida. E a iniciativa foi dela. Ele mostrou a pedra. E ela fez como ele mandou. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei o que está se passando na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei a que ponto que você está de preparar suas vasilhas nessa noite. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o azeite está sendo derramado. Basta você encher as suas vasilhas. Ou seja, se você estiver preparado para encher as vasilhas dessa noite, você vai viver desse azeite para o resto da vida. E aquele que estiver pegando o que eu estou falando aqui, é espiritualmente. Esse azeite é espiritual. Você vai ter uma visão diária, não essa visão olhando para o fundo do poço.
Está na hora da gente levantar a cabeça, aprender mais com a palavra do Senhor e viver mais a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente tem o queijo e a faca. Colocamos a faca do lado, seguramos o queijo e murmuramos. Não vai adiantar, irmãos. Não vai mudar. Não vai trazer nada naquele momento de bom. Mas vai para dentro do teu quarto, ajoelha, fecha a porta e ore a Deus. A resposta vai vir. A resposta vai vir. Muitas das vezes pode ser um não, mas um não também é uma resposta. Às vezes esse não é que vai mudar a trajetória da tua vida. Nem sempre o sim é tão bom. O sim é gostoso de ouvir, é doce, é. O não é amargo, mas é um não que vai resolver naquele momento. É o não que vai fazer você olhar para a sua dificuldade e lá na frente você vai ver a solução para a sua dificuldade. A viúva viu a solução através do que o profeta falou com ela. Todo dia você está na casa de Deus. Todo dia nós estamos na casa de Deus. Será que a gente está buscando um propósito? Será que a gente está buscando uma resposta? Será que a gente está buscando uma posição? Será que essa resposta já veio? Será que essa posição já chegou? Será que essa resposta já está nas mãos da gente? Será que a gente deixou ela passar? Muitas das vezes você precisa de um pequeno empurrão. Muitas das vezes você precisa também de alguém falar para você: para, pensa, respira, não está na hora ainda. Essa viúva, pensando eu, imagino o desespero dela em encher vasilha de azeite, encher vasilha de azeite, e na mesma hora pensando: se eu encher tantas as vasilhas e não resolver, e meus filhos forem ser escravos, quem garantia que ela ia conseguir vender aquele azeite? Quem garantia que ela ia conseguir usar aquele azeite como moeda para poder salvar os filhos? Mais uma vez eu volto a falar com os irmãos: a inteligência e a sabedoria do profeta. Muitas das vezes nós estamos caminhando no caminho certo, nós estamos já na beira do sucesso, pronto para colocar a mão, mas um pequeno, uma coisa boba, pequena, mínima de tudo, nos tira daquele sucesso, arranca as bênçãos de nossas mãos. Muitas das vezes você acha que a sua dificuldade é maior do que a minha. Muitas das vezes eu não vejo a sua dificuldade do tamanho que você vê. Mas muitas das vezes você tem uma coisa que às vezes eu não tenho. Mas você não está sabendo usar da forma que eu estou usando. Muitas das vezes você tem do seu lado a pessoa certa para te dar o conselho, e você vai buscar exatamente aonde o conselho não vai ser aquele conselho que a pessoa que está do seu lado vai te dar. Você tem que tomar uma posição que homens e mulheres de Deus conversam, pedem opiniões, pedem conselhos a mulheres e homens de Deus. Fora disso, não se aconselhe com qualquer um. Não exponha a sua vida para qualquer um. Não coloque o seu problema para qualquer pessoa te ajudar a resolver. Não vai. Ele não vai tentar resolver. Ele vai criar na tua cabeça uma série de dúvidas. E uma das dúvidas dele, ele vai virar para você: você não está dentro da igreja? Procura seu pastor. Vá lá no seu pastor. Conversa com o seu pastor com aquela ironia.
Aí o que vai acontecer? Você vai continuar com o seu problema, vai continuar faltando o azeite e não vai resolver, não vai se questionar a ponto de desistir, pensar até em sair da presença do Senhor. Essa mulher já tinha perdido uma parte dela, ela estava viúva. Naquela época um casamento era sólido, era bonito. Hoje a gente vê casamento, eu caso hoje, amanhã se não der certo, ele vai para lá e eu vou para cá. Nosso pastor casou hoje, o pastor Valbi. Foram 11 anos. É uma caminhada, mas é uma entrega muito grande. Imagina quantas e quantas vasilhas de azeite que esse homem carregou. Imagina para chegar aqui o quanto ele aguentou, o que ele passou. Mas está aqui firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Você não vê ele murmurando, você não vê ele queixando, você não vê ele contando o problema dele para todo mundo, para qualquer um. É um homem de Deus que perseverou, que manteve ali, e quando chegou na hora dele alcançar o sucesso, ele alcançou. Estou dando ele de exemplo, porque ele é exemplo para muita gente aqui, inclusive para mim, como homem de Deus e como pessoa. Então, irmãos, a palavra de Deus, a todo momento ela nos ensina, ela nos mostra como fazer, da forma que tem que fazer, tem que se tornar um manual. Isso aqui tem que estar na sua vida em todo momento, não precisa estar lá em cima da estante no Salmo 91, para pegar poeira, chega a ter poeira que você não consegue nem ler o Salmo. Mas a Bíblia me protege, ela está lá na minha estante. Isso é o joelho. Você dobra o joelho, você busca, você pede por ela aquela proteção como? Se a Bíblia nem fecha mais, se ela fechar, você vai morrer de tanta poeira. Não vai adiantar, irmãos. Então dá um jeito de você começar a encher as suas vasilhas, a juntar o seu azeite, guardar esse azeite para que ele venha servir para te tirar de uma certa situação. Esse azeite que eu estou falando aqui é o Espírito Santo de Deus, que vai te mostrar o caminho, que vai te conduzir até Jesus, que é o caminho para você chegar a quem? Ao Pai. Não adianta nada, você está todo dia dentro da igreja, você está todo dia buscando, você está todo dia ali, mas quando chega no momento certo, está no ponto de você pegar, você chega lá no seu vizinho e conta sua vitória, pula, foge de você, te fecham as portas de uma tal maneira que você desiste e a sua vitória sai entre os dedos, é como água, atravessa as suas mãos e sai entre os dedos. Essa viúva não, essa viúva ela fez certo, ela agiu correto, ela escutou o homem de Deus, ela fez da forma que ele mandou, ela fez da forma que ele a instruiu. É o que acontece com a gente aqui todos os dias. Nós estamos sendo instruídos a todos os dias. Nós ouvimos palavras aqui de vitória, palavras que você vai vencer, que você vai conseguir. Nunca você vai ouvir uma palavra em cima desse altar que é para você desistir, que você é um derrotado, que para você acabou. Você não ouve isso aqui. Pastor Gilcimar prega e toda a pregação dele ele fala: se for para mim viver uma vida de derrota, eu desço do altar. É mentira minha, pastor? Dificuldades vão vir, aflições vão vir, mas as suas vasilhas têm que estar cheias. Elas têm que estar no momento cheio, transbordando. Se não tiver vasilha, pede o Espírito Santo emprestado. Não pede para o vizinho não, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Você está vendo uma viúva lutando pelos 2 filhos.
Quantas viúvas têm mais de 2 filhos? Quantas viúvas tem, além dos filhos, ainda tem sobrinhos ainda? Mas continua firme, continua na presença do Espírito Santo ali, e luta cada dia mais, e você só vê a pessoa sobressaindo. A vitória está na vida daquela pessoa a todo momento. Você chega para conversar, ela só fala de Deus. Se você começar a murmurar muito perto dela, ela sai de perto de você, ela desiste de conversar com você. Ela sente mal quando você começa a reclamar da vida que você está levando. Aqui você não vê, em momento nenhum, ela retroceder, falar que não vai dar certo, falar que não vai adiantar, falar que não vai conseguir. Ela foi enchendo. Eu faço ideia assim que tanto encheu quanto escorregado no chão da casa dela, porque era muita vasilha. E naquele tempo, para você ter uma botija de azeite, já era muito. Imagina várias vasilhas cheias. A gente não pode falar tamanho, a gente não pode falar quantos litros, a gente não tem como falar, porque a palavra de Deus não fala. Mas aí a gente faz uma conjectura, 10, 15 barris, para vender muita coisa. Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa, ler uma palavra dessa aqui e falar que ela vai vencer, que o Espírito Santo está agindo na causa dela, e que Jesus a ama, você fala e corre. Porque conforme for a pessoa, ela pula no seu pescoço. Ela revolta com você de uma tal maneira que você toma susto, que você toma medo de conversar. Irmãos, a gente tem que viver o que a palavra manda, da forma que a palavra manda. Isso aqui é o livro do maior professor. Nós somos simplesmente os alunos. E aquele aluno que aprende, ele passa de ano. Então não tem motivo para a gente tomar bomba, não. Não tem. Vamos aprender e vamos fazer com que isso aqui, com que essas palavras transformem nossas vidas. Com que a gente consiga ajuntar azeite. E que seja bastante, que seja muito, para que na hora que nós precisarmos vendê-lo, ele consiga resolver nossos problemas. Essa semana passada, eu vou dar um pequeno exemplo. Essa semana passada, eu estava em casa e tinha saído com o pastor Igor na parte da manhã, cheguei em casa, fui fazer alguma coisa, fui arrumar um quarto, e de repente, arruma daqui, arruma dali, arruma daqui. De repente eu virei de frente assim, eu estava com os 2 olhos, todos os 2 para o lado esquerdo, um no cantinho, o outro bem aqui assim, e tonto, não conseguia ficar em pé, estava tonto. Eu já não sou bonito, imagina estrada, com os 2 olhos para um lado só. Quando minha irmã bateu o olho em mim, eu tentei passar dela aquilo ali, ela olhou para mim e falou: você não está normal. Eu falei: você está doido? Ela pegou e gritou para mim assim: você está tendo um AVC. Foi a primeira coisa que eu falei com ela: está amarrada e repreendida em nome de Jesus. Aí eu firmei o olho, eu via retinho. Aí na hora que eu olhava para ela, eu dei entortada. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite em respeito a esse testemunho? Se você não está na presença de Deus, se você não está, pelo menos, buscando um objetivo, se você não tem o Espírito Santo na sua vida, eu tinha morrido, tinha sido um AVC, graças a Deus que não foi, mas se fosse um AVC, seria fatal. Seria fatal. Foi um acidente isquêmico ocular. Eu nunca ouvi falar em uma coisa tão escabrosa. O próprio organismo recupera a sua visão, porque o vaso é muito pequeno. Muito pequeno. O que a gente faz a partir disso? É só agradecer, é só agradecer. E se eu tivesse com a minha botija vazia?
Então, irmãos, o que eu tenho para trazer para os irmãos nessa noite? Comece a encher suas vasilhas. Comece a juntar o seu azeite. Comece a buscar na presença de Deus aquilo que você sabe que Ele vai colocar nas suas mãos. Mas busque com coração. Coloque tudo de melhor que você tem em cada pedido que você faz ao Senhor. E não pense que a resposta vai ser de imediato. Não vai, não. Primeiro Ele vai te estudar. Primeiro Ele vai questionar algumas situações da sua vida. Mas Ele vai te aprovar. Ele vai te entregar a vitória. Até aqui o Senhor permitiu. Daqui para frente não é mais o pastor da minha. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O homem do vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua.